Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou contar para vocês como que foi a nossa viagem para Dublin, a capital da Irlanda. Mas antes disso, quero aproveitar para agradecer todo mundo que curtiu e comentou no último vídeo. Como eu falei para vocês, isso ajuda bastante o canal a crescer. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações e, mais importante, deixa o like e comenta o que você está achando dos vídeos. Bora lá! A gente foi para Irlanda num feriado e a gente ficou lá durante 3 dias. A gente recebeu o convite de um colega do Marlon, do último trabalho que ele tinha feito no Brasil, que também estava morando na Irlanda a trabalho. Então a gente foi visitar ele e a esposa, né? E eles mostraram pra gente ali alguns pontos turísticos da cidade, né? Os lugares mais importantes de Dublin. A cidade de Dublin, ela tem aproximadamente 590 mil habitantes, mas se for contar com as cidades vizinhas da região metropolitana, chega em aproximadamente 1 milhão e 400 mil pessoas. E a estimativa é que tenha entre 20 a 30 mil brasileiros morando em Dublin, o que faz ser a cidade com a maior comunidade brasileira da Irlanda. A maioria dessas pessoas são estudantes e intercambistas, principalmente para estudar inglês, pessoas que trabalham em empresas de tecnologia e também pessoas que vão para trabalhar com gastronomia. A distância aproximada de Cork para Dublin é de 260 quilômetros. E uma viagem de carro, ela duraria ali em média de 2 horas e meia a 3 horas. Já a viagem de ônibus, que foi a maneira como a gente foi, ela tem duração aproximada de 3 horas e meia a 4 horas. Dublin é dividida pelos códigos postais. Então, vai de Dublin 1 a Dublin 24. E ela é dividida com os números pares ao sul do Rio Liffey e os números ímpares ao norte do Rio Liffey. Os nossos amigos, eles moravam em Dublin 4, que é uma região bem moderna de Dublin, e é uma região portuária, então ela tem um canal, né, que tem acesso a vários barcos bem grandes. Também tem bastante prédios famosos, e é uma região também conhecida por ter bastante empresas, ter bastante consulados e embaixadas, e também por ter o Aviva Stadium, que é onde acontecem os jogos de rugby e de futebol. O primeiro lugar que a gente visitou foi o St. Stephen's Green, que é um parque bem bonito, com algumas estruturas modernas, alguns monumentos também famosos da Irlanda. Ele fica ao sul do centro de Dublin e também no final da Grafton Street. E também é bem pertinho da Trinity College, que é uma universidade mais antiga e bem famosa também da Irlanda. E no final do parque tem um shopping, Stephen's Green, com o mesmo nome, né, do parque. Então a gente deu uma passadinha lá rapidinho para ver como é o shopping por dentro, né? Ele tem toda uma estrutura metálica, bastante vidro, então é uma arquitetura bem legal também, assim, para visitar, para conhecer. E seguindo dali, a gente foi conhecer a Trinity College, como eu comentei com vocês, é uma das universidades mais antigas da Irlanda, e lá tem alguns monumentos bem famosos, né? Um deles é o Campanile, que diz que se você estiver embaixo, dentro, né, e o sino tocar, você vai ter azar, daí principalmente para os universitários lá, né? Então, se o sino tocasse, quer dizer que eles iriam reprovar nas provas. E também é lá que fica a estrutura da Esfera Dourada, que parece um globo, assim, bem grandão também, e cheio de turista batendo foto, e eu também, né, claro, aproveitei para fazer o meu registro. E é na Trinity College que tem uma biblioteca super famosa, que dizem que foi um dos lugares que serviu de inspiração para o cenário da biblioteca de Hogwarts, dos filmes de Harry Potter. Então, vou deixar aí um videozinho para vocês verem e comentem aí se vocês acharam que parece mesmo a biblioteca de Hogwarts. E nesse dia a gente finalizou os passeios, né, indo conhecer o Phoenix Park. É um parque gigantesco, ele fica mais ou menos a 3 quilômetros do centro da cidade. A gente foi de ônibus, né, então aproveitamos para andar naqueles ônibus de 2 andares bem famosos da Inglaterra, né, mas que na Irlanda também tem. E daí a gente conseguiu ir sentado na vista privilegiada, né, que é bem na frente do segundo andar. Então vou mostrar um videozinho aqui para vocês verem a paisagem do ônibus.
E lá no Phoenix Park a gente percebeu que é um lugar onde as pessoas vão muito para fazer caminhada, corrida. É um parque muito grande e ele tem vários monumentos também, né? É um lugar bem arborizado e é lá que fica a casa do presidente da Irlanda. E além disso também fica a embaixada dos Estados Unidos e tem o zoológico de Dublin. Mas a parte mais legal do Phoenix Park, para mim, foi ver os cervos selvagens, né? Então, a gente ficou procurando por eles durante um tempão. A gente saiu, assim, em busca dos bambizinhos. E foi muito bonitinho. Eu dei comida, claro que não na mão, né? Vou botar o videozinho aí para vocês assistirem. Confesso que eu fiquei com medo, né? Mas a gente foi atrás deles ali, claro, sem perturbar também, né? Porque eles são selvagens, então... apesar de que já eram acostumados também com bastante turista, pessoas ali fazendo essa abordagem, né? Mas eu dei um pedacinho ali de cenoura para eles, joguei assim, porque eu fiquei com bastante medo ali dele, não que ele iria me morder, mas dele não saber separar o que era a cenoura e a minha mão, né? E no dia seguinte, a gente iniciou os passeios indo visitar uma cidadezinha próxima de Dublin, que o nome é Dunleary. Vou até botar aqui para vocês como que se escreve, porque o nome é em irlandês, né? Então ele é bem... A maneira que escreve é bem diferente da pronúncia. E daí a gente foi de trem para Dunleary. Surprise, motherfucker! Dá mais ou menos uns 12 quilômetros ao sul do centro de Dublin, né? E é uma cidade costeira, então é um lugar bem agradável para fazer caminhada perto do mar, passar o dia, né? Uma cidade bem bonitinha também. E na volta a gente foi conhecer o centro de Dublin. E o melhor de tudo, a gente almoçou num restaurante brasileiro, que nessa época do intercâmbio veio super a calhar, que daí, por mais que eu cozinhasse, né, uma comidinha assim, bem preparada, com todos os ingredientes brasileiros ali, valeu muito a pena. E além de ser um restaurante brasileiro, eles também têm produtos para vender. E eu acho que, se eu não me engano, a gente comprou uma farofa, não consigo me recordar 100%, mas eu acho que a gente comprou uma farofa daquelas prontas. E do centro é possível ver de vários lugares, por ser muito alto, né? Um monumento que parece uma agulha gigante. Esse monumento é The Spire of Dublin, mas ele também é conhecido como Monument of Light, porque durante a noite a ponta dele tem uma luz, daí ela ajuda as pessoas a se localizarem no centro, né? E também serve como ponto de encontro. Ele fica bem no meio da O'Connell Street, que é uma das ruas mais famosas do centro de Dublin, e fica em Dublin 1, na parte norte, né? Depois do Rio Liffey. E ele possui 120 metros de altura, então é por isso, né, pela altura dele, que é possível ver de vários ângulos da cidade. Então, em vários lugares eu fui batendo foto com ele de fundo até chegar nele, né?
Então, né, a gente não poderia deixar também de finalizar a nossa estadia em Dublin sem ir num pub, né, um pub local tradicional de Dublin. Então a gente aproveitou para ir na região de Temple Bar, que é um bairro, e lá a gente foi conhecer o famoso Temple Bar, né, que é um pub super tradicional e bem famoso de Dublin. Então tava socado de gente, tinha muita gente, então a gente preferiu não entrar, até porque geralmente quando é muito famoso assim, atrai muito turista e os valores acabam sendo mais caros também, né? Então a gente aproveitou para ir em outro pub que os nossos amigos conheciam, né? E indicaram também por ser bom. E lá a gente, claro, né, comeu alguma coisa, pediu uma pint e também tinha música ao vivo e curtimos bastante ali a música ao vivo. E daí no dia seguinte a gente se despediu de Dublin, voltamos para Cork, mas foi muito legal conhecer a capital. Até quem viu os outros vídeos, né, eu comentei que eu queria ter morado em Dublin, mas o Marlon achou melhor a gente ir para uma cidade um pouco menor, até pela quantidade de brasileiros que ia ter em Dublin, né? Então, para a gente poder praticar mais o inglês, porque quanto mais brasileiro tem, mais português a gente fala, né? Mas foi uma experiência muito legal conhecer Dublin. É uma cidade que mistura muito o moderno com o tradicional, né? Então tem muitos monumentos também que são modernos, mas tem os monumentos que homenageiam épocas mais de acontecimentos históricos, né? Então é uma cidade bem legal para se conhecer. Então vale muito a pena conhecer Dublin. Claro que eu fui praticamente nos principais pontos turísticos, claro, né? Mas primeira vez a gente sempre busca mais fazer passeios turísticos, né? E como foi pouco tempo, não deu para desbravar tanto a cidade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também e de saber mais sobre Dublin. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês como que foi conhecer Cobh, uma cidade pequenininha próxima de Cork, mas que tem muita história envolvida nela. E não esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e comenta o que você achou desse vídeo. Como eu falei, é muito importante você curtir, comentar e se inscrever para ajudar o canal a crescer. Quanto mais o canal crescer, mais conteúdo sobre lugares que a gente viajou eu vou poder trazer aqui para vocês. Até a próxima, pessoal!